Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. Olá, queridos irmãos, ouvintes, que Jesus abençoe o nosso coração. É com muita alegria que estamos aqui a participar desse grupo Momento de Oração. Um refrigério, que abrilhanta, que refresca as nossas manhãs com informações mil, músicas, que faz com que possamos levar o nosso dia com mais alegria, com mais otimismo, com mais esperança. Hoje pretendemos falar um pouquinho sobre reforma íntima, devido a essa necessidade de caminharmos em harmonia e em segurança pela estrada da vida. Como o motorista que necessita conhecer das leis de trânsito para dirigir o seu veículo sem acidente algum pelo caminho, não é assim? A reforma íntima, ela tem como conceito básico: só se reforma algo que existe. Nós existimos, portanto, necessitaremos de reformas constantes. Só se reforma o que está defeituoso. Defeito todos nós temos. Só se reforma o que é passível de melhoria. E nós somos passíveis de melhoria. Lê do engano dizer assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós só vamos desencarnar sem melhoria se não querermos nos melhorar, certo? Então, para uma reforma ideal, são indispensáveis recursos, necessidades evidentes, planejamento racional e competente execução. Somos espíritos encarnados, convictos de sermos eternos, com objetivo último, com objetivo que é a perfeição. Então, cabe-nos o compromisso de promover modificações constantes e permanentes no modo de pensar, de agir, de ser. Observe uma casa. Uma casa, ela necessita constantemente de reparos, não é assim? É importante, então, queridos irmãos, refletirmos sobre nós mesmos, a fim de descobrirmos quais as reformas prioritárias, Porque defeitos às vezes temos muitos, mas necessitamos assim observar o que é que está mais fustigando a nós mesmos e aqueles que nos rodeiam. E quais os recursos e capacidades de que dispomos? Bom, nós dispomos do nosso fluido magnético, da nossa força de oração. Nós podemos dispor até mesmo da nossa casa de oração, do evangelho de todo dia, do nosso pensamento, do passe que recebemos. Tudo isso vem a nosso favor, revigorando a nossa energia, a nossa alma, o nosso entendimento. E precisamos avaliar se de fato nós estamos com vontade de mudar, Porque muitas vezes o auxílio chega, mas dá de frente com a nossa falta de vontade. Propósito e determinação suficiente para tais reformas. Bom, o primeiro passo. Qual seria o primeiro passo a vencermos? Vamos então começar pelos vícios. Vícios do fumo, da bebida,
do jogo, do tóxico. E tem aquele vício que nem parece vício, que é o da maledicência, né? Da luxúria, da preguiça, que também muitas vezes não temos assim aquele despertamento de que isso é um vício e dos grandes na nossa vida. O segundo passo seria combater as paixões. Bom, tentar o quanto possível amenizar. Vamos ver quais são as nossas paixões? Orgulho, egoísmo, vaidade, presunção, ódio, rancor, vingança, a prepotência, a ganância, a ambição, a maldade, a discriminação e etc, né? São N's paixões pela vida. E o terceiro, revisar o nosso caráter. Fazer uma análise íntima, assim, do nosso teor de honestidade. Sim, porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos nessa vida. A honradez, o grau de integridade e de fidelidade em relação aos compromissos que nós assumimos na vida. A capacidade de assumir os nossos próprios atos no exercício do livre-arbítrio. Porque, repetindo, seremos responsáveis pelos nossos atos. Vivemos aí a lei de ação e reação. E o quarto, queridos irmãos, seria aí a reestrutura da nossa personalidade. Como assim? Combatendo o que atrapalha muito em nossa vida, que é o medo, a insegurança, o pessimismo, a subserviência, que é muitas vezes aquela situação em que a gente quer prosseguir, mas o outro que está do nosso lado não deixa. E a gente se leva nesse comando. E uma das coisas que nós temos aprendido na nossa vida, ninguém tem o direito de comandar a vida de ninguém. Então é preciso que nós tenhamos coragem, autoconfiança, otimismo e dignidade. E o quinto seria a própria reforma íntima, esse esforço para conseguir ser, porque não é fácil, ser humilde, ser generoso, abnegado, ser confiante, ser desprendido e fazer filantropia. Capacitar-se para a renúncia e para o amor às pessoas. Mas não só às pessoas, aos animais também, às plantas e à natureza, enfim. Bom, com essas conquistas, o que nós teremos conseguido, queridos irmãos? Teremos conseguido ali, lembrando a lei de Deus, a lei de Jesus ali, o amar a Deus sobre todas as coisas. O resumo, né, da lei que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Muitas vezes, queridos irmãos, vamos nos sentirmos só pelo caminho, porque quando nós nos dispomos à melhoria, sempre batemos de frente com aquele que antes caminhava do nosso lado e que se recusa a seguir conosco. Mas para isso Emmanuel nos deixa uma frase muito importante. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. E lembrando Madre Teresa de Calcutá, nós começamos as grandes tarefas na nossa vida pelo número 1.
Não vamos desejar começar fazendo muito de uma vez só, porque vamos com certeza parar pelo caminho. Chico Xavier nos deixa um versinho na obra 70 anos de mediunidade do Chico. Ele diz assim: homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue enxergar nem o cão que ladra na rua. Então, queridos irmãos, que possamos ir silenciosos, mas perseverantes pelo nosso caminho, fazendo a nossa tarefa, o nosso trabalho de reforma íntima, a fim de que possamos até mesmo ajudar o nosso semelhante, primeiro corrigindo em nós aquilo que enxergamos nos outros. Que a paz de Jesus seja no coração de todos. Fiquem na paz de Jesus. Graças a Deus.